Boa noite, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que nos sintamos desde já envolvidos pelo seu amor e pela sua bondade. É para mim uma grande alegria estar aqui com vocês, atendendo ao querido amigo André, que nos fez esse convite há muito tempo já, né? E a gente veio aguardando aí quase que um ano para que isso concretizasse esse momento. Estar aqui nesse ambiente de fraternidade, de simplicidade, que nos lembra tanto aquele clima do cristianismo nascente, aquele cristianismo destituído aí de tudo aquilo que a gente foi acrescentando e muitas vezes nos afastando da simplicidade que gera essa comunhão mais profunda, que favorece a troca mais sincera, mais legítima. A gente conversava agora há pouco, eu e o Cláudio, é nesse ambiente que a gente sente um pouquinho mais mesmo da presença do Cristo. Esse ambiente em que nos reunimos aqui para lembrar dele, lembrar da sua mensagem, lembrar dos dias e dos momentos tão marcantes da história da humanidade em que ele esteve conosco, partilhou desse mundo, de um corpo físico para estar conosco, nos ensinando, nos descortinando um novo entendimento da vida, do universo, do nosso Pai. E esse que tem sido para nós, ao longo desses séculos, milênios já, o alimento das nossas almas, a luz das nossas vidas, como um farol guiando-nos aí através das nossas sombras, das tempestades, mostrando-nos o norte, para onde devemos ir, qual a meta, qual o ideal a seguir. E é por isso que estamos aqui hoje, com a proposta de refletir um pouco mais sobre essa data que se aproxima e que é para nós cristãos, para o mundo ocidental, poderíamos dizer de uma maneira mais geral, tão importante. Gosto sempre, quando vai chegando essa data, esse período, de fazer uma reflexão em torno dessa temática, que é a temática do Natal, ou mais propriamente dito, do nascimento de Jesus. E por alguns motivos especiais. O primeiro deles, porque não nos cansamos de voltar ao Evangelho, e cada momento do Evangelho tem um sabor especial, tem uma característica especial, tem uma riqueza toda sua, toda única, e o nascimento de Jesus, talvez de maneira mais marcante ainda, tem para nós uma infinidade de mensagens, de informações, parece ser uma fonte inesgotável mesmo de reflexões. Então, por mais que a gente todos os anos reflita sobre o nascimento de Jesus, parece que no ano seguinte a gente vai um pouquinho mais além, a gente vai um pouquinho mais profundo na reflexão. Por quê? Porque ao longo de um ano nós também crescemos um pouco mais. A nossa visão clareou um pouco mais, o nosso entendimento se aprofundou um pouco mais e a gente volta a olhar para aquela mesma lição, para aquele mesmo símbolo, para aquela mesma passagem de uma perspectiva mais elevada, portanto mais rica, mais abrangente. Então pensar sobre o nascimento de Jesus, da sua missão aqui na Terra, parece-nos ser, todo ano e cada vez mais, uma fonte inesgotável para nós de ensinamentos. Falando-nos de humildade, falando-nos de simplicidade, falando-nos do que é realmente a grandeza, do que é realmente ser grande, porque aquele que é e seguirá sendo sempre o espírito mais nobre, mais elevado, mais puro que já pisou este solo, não por acaso escolhe iniciar a sua missão ou adentrar o mundo pelos pórticos da humildade, da manjedoura, como a nos dizer, ou renovar para nós um conceito que todos nós temos ainda gravado em nós, depois de milênios de experiência, um conceito de grandeza ainda muito deturpado, depois de passarmos aí por milênios entendendo a grandeza como o poder material, como os exércitos, como os territórios, como os títulos. Esse que é o maior de todos vem sem nada disso, como a nos mostrar que não importa tanto o ponto de partida, importa sim aonde a gente quer chegar, porque Jesus veio começar sem nada para dizer, mesmo tendo nada, a gente pode fazer muito, se o coração realmente vibra esse ideal. Então Jesus vem dar um marco zero para todos nós. E esse é apenas um dos símbolos ou dos entendimentos que a gente pode extrair do Natal. Então é por isso que todos os anos a gente faz essa questão
de trabalhar um pouco esse elemento. O fazemos sempre no NEP. Concluímos agora os estudos desse ano do NEP e tivemos 2 estudos específicos sobre o Natal, com textos diferentes, com abordagens diferentes, para a gente ganhar entendimento dessa passagem. Esse é o primeiro motivo. E o segundo, a gente vai aprendendo com a doutrina espírita que, na verdade, nós, embora com o corpo aqui, embora vivendo 2000 anos depois, embora vivendo numa outra cultura, numa outra civilização, a gente vai aprendendo com a doutrina espírita que, na verdade, a gente vive onde projeta o pensamento. Onde nós colocamos o nosso pensamento, ali estará a nossa vida, ali estará o nosso sentimento. Aquilo que nós elegemos como tesouro, ali estará o nosso coração também. Ali estaremos vivendo de fato. E é por isso que os Espíritos vão dizer que nesse ambiente, ou nesse momento em que se aproxima o Natal, a ambiência da terra vai ser diferente. Os corações vão se tornar mais brandos, mais receptivos, mais amenos. Por quê? Mais pessoas estão pensando em Jesus. Ainda que por breves momentos no dia, mais pessoas estão projetando a sua vida e o seu pensamento naqueles momentos da manjedoura, naqueles momentos de tanta alegria para a humanidade em que o Cristo, o governador espiritual do orbe, vinha estar conosco. A gente quase que pode tocar ou sentir a alegria daqueles momentos. A gente quase que sente ali aquele ambiente, Maria, José, o pequenino Jesus, os pastores, os animais. Nós quase que podemos tocar de tão presente que aqueles momentos se fazem novamente pela simples lembrança, agora estimulada aí pelo coração, que tem fome e sede de Jesus. Então, o ambiente da terra é diferente. Vejamos só, pela simples lembrança do Cristo. Imaginemos quando Ele estiver conosco em nossos corações de fato, o que não será a ambiência da terra, o que não será a ambiência do nosso lar, quando não mais apenas lembrarmos dEle, mas quando Ele passar realmente a viver conosco e em nós. O que será da ambiência da terra? E é por isso que os Espíritos também investem nessa reflexão do Natal, trazem mensagens, trazem reflexões. Inclusive, uma das mensagens que utilizaremos aqui hoje, retiramos de um livro inteiro do Chico dedicado à reflexão em torno desse assunto. Um livro muito interessante, hoje mais difícil de ser encontrado, mas ainda é encontrado na internet, Antologia Mediúnica do Natal, em que nós vamos ter uma coletânea de mensagens de vários espíritos através do Chico, poetas, escritores, cronistas, Emmanuel, Humberto de Campos, Alta de Souza, Maria Dolores, todos eles trabalhando a temática do Natal, nos projetando naqueles momentos para que a gente sinta de novo a presença de Jesus. Então esse é um segundo motivo pelo qual a gente acha importante cultivarmos essas reflexões nesse momento, para que a gente crie mais intimidade com Jesus, para que esses momentos de ligação com Ele, de intimidade ou de lembrança para com Jesus, possam se estender para além de dezembro, para além dessa data, possam se estender para o ano todo, para que a gente crie mais essa habilidade de nos projetarmos aquele tempo, fazendo essa ponte com o presente, trazendo aquele tempo para o hoje, trazendo tudo aquilo que a gente vivenciou para o hoje. E há ainda um terceiro motivo, que também julgo importante, e é o fato de que para nós, espíritos ainda muito distantes da vida em eternidade, ou do conceito de vida eterna, sobretudo para nós que estamos aqui encarnados, ou espíritos que ainda estamos muito distantes daquelas esferas espirituais, onde já se vive um eterno presente, onde já se vive um contínuo, para nós é ainda importante esses marcos no tempo, essa ideia de um novo ciclo, um novo recomeço. Isso para nós traz sempre no nosso coração a ideia de recomeçar, fazer diferente, uma nova oportunidade, o que alimenta em nós os ideais de renovação, os ideais de melhoria, porque a gente sente que está começando de novo. Há até um ditado que nos diz, né? Nós todos estamos envolvidos por esses ciclos e às vezes não os valorizamos tanto, mas se pensarmos no ciclo mais básico, todos estamos inseridos, o ciclo do dia e da noite. Há um ditado popular que muito sabiamente diz:
nada como um dia após o outro. Porque a gente fica a pensar, e se a nossa vida não tivesse um dia após o outro? E se fosse sempre um contínuo, sem essa ideia do o sol que nasce novamente, trazendo com os seus raios novamente a esperança, novamente o recomeço, a alegria de um novo dia, de uma nova oportunidade. Então isso é para nós importante ainda. Alguns filósofos, inclusive, se dedicaram a falar sobre isso, o mito do eterno retorno, essa marcação dos ciclos que para nós traz essa ideia de uma mudança. Cada ciclo destinado a certas realizações. Um ciclo de mais introspecção, outro ciclo de mais expansão. Assim também a natureza, por exemplo, não por acaso tem essas marcações. Então nós temos um ciclo de inverno, os momentos mais ríspidos da vida, os momentos de mais privação, seja privação de posse, seja privação de afeto, seja privação de facilidade, ou seja, aqueles momentos mais ríspidos da nossa existência, que são depois marcados pela primavera, momento de florescimento, frutificação, cor, beleza, perfume, porque em geral nas nossas vidas é justamente depois dos momentos mais ríspidos que existe o momento de maior florescimento da nossa alma. Depois do inverno, nós temos a primavera. E assim, vamos ter um outono com a queda das folhas velhas, das folhas antigas, prenunciando um desabrochar de novas folhas. E assim a gente vai vendo que estamos todos inseridos nesses ciclos, os mais curtos como os mais longos. Se pensarmos no ano, se pensarmos ciclos, por exemplo, como o Espírito Arragô vai nos dizer no livro A Gênese, lá no capítulo 18, quando Kardec vai falar do são chegados os tempos, no item 8, quando ele vai falar de ciclos que nós, enquanto seres humanos, estamos muito longe de abarcar. Ciclos que envolveriam encarnações e encarnações nossas aqui na Terra. Ciclos, por exemplo, como o ciclo de precessão da Terra, que é da ordem de 26, 27 mil anos. Quantas encarnações nós não temos num período desse? Mas são ciclos que marcam etapas evolutivas da coletividade terrestre. Emmanuel, inclusive, numa mensagem muito interessante, dada numa entrevista à Legião da Boa Vontade, vai falar dos ciclos civilizatórios, que, por acaso, tem da ordem de 28 mil anos. E ele vai falar lá de Atlântida, Lemúria, e no ciclo que estamos atualmente, na sua finalização aí, que nós estamos passando agora. Então, nós estamos cercados por esses ciclos. E isso é para nós, de certo modo, importante, porque tem esses marcos de recomeço, de nova etapa. E assim é também com o Natal. Assim é também com o Ano Novo, por exemplo. Nós fazemos planos, nós renovamos votos, e não por acaso, vai nos dizer Emmanuel, numa mensagem também muito interessante, que está no livro Fonte de Paz, a mensagem se chama O Natal do Cristo. Emmanuel vai começar dizendo assim: a sabedoria da vida situou o Natal, ou o nascimento de Jesus, antes do natalício do tempo, ou seja, do Ano Novo, não por acaso. É a sabedoria da vida querendo nos dizer que em vão teremos anos novos ou encarnações novas se antes não renovarmos o nosso compromisso com Cristo de sermos criaturas melhores. O tempo em vão vai passar se não nos dispusermos a ser, no tempo, criaturas novas, ou aproveitar o tempo para sermos pessoas novas. Porque a gente sabe hoje, isso é certo, quase que unanimidade entre os estudiosos, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro ou em 24 de dezembro, seja como for. À época nós estávamos lá no hemisfério norte, era inverno, os pastores não estariam no campo, como dizem as narrativas. Alguns estudiosos chegam a trabalhar a data de abril, enfim. Mas o que importa é que convencionou-se uma data. E o que Emmanuel está dizendo é que mesmo essa convenção não foi um acaso. Ela foi colocada pela sabedoria da vida antes da convenção do início de um novo ano, para ficar como um marco para nós, a renovação de compromisso com Jesus antes da renovação do compromisso com o tempo. Então, isso é o terceiro motivo pelo qual a gente acha importante meditarmos nessa data, claro, num sentido mais profundo, para que a gente possa perceber o que realmente o Natal nos convida a pensar, a meditar. Como deve ser mesmo a nossa postura ante essa data, que com o passar do tempo, sobretudo
agora na modernidade, no pós-modernismo, está tão mais associada muitas vezes a uma questão comercial, a uma questão puramente formal, distanciando-se aí dessa ideia do Jesus, do mestre nascente, da sua mensagem que ali fincava a sua primeira fundação na terra. Então a gente quer fazer um pouco desse retorno ao Natal em seu sentido mais profundo, desvinculando-nos aqui um pouco do Papai Noel, do presente, buscando mais presença, a presença do homenageado nessa nossa data. E a mensagem que inspirou a nossa reflexão dessa noite, como falei, foi retirada desse livro, Antologia Mediúnica do Natal, o capítulo 2, Mensagem do Natal, em que Emmanuel vai comentar um dos versículos mais bonitos aí dessa descrição daqueles momentos vivenciados ali por Maria, por José, pelos pastores, que é a narrativa de Lucas, no seu capítulo 2. A narrativa de Lucas que tem aí um sabor especial, um caráter especial, porque Lucas foi buscar numa fonte, talvez a fonte mais pura, a fonte que poderia descrever com mais propriedade o que representou aqueles momentos, ou o júbilo que tomava conta dos corações naquele momento. A pedido do seu mentor, vamos assim dizer, do seu pai espiritual, que era Paulo, o apóstolo, Lucas foi recorrer à fonte máter, Maria, para perguntar a ela o que aconteceu naqueles momentos. Quais foram os bastidores da vinda à terra do governador espiritual do orbe, do momento talvez mais importante da história da terra, em que Deus confiou a uma mulher simples, humilde e a um homem reto, confiou nas mãos deles o destino da história humana. Confiou naquele bebezinho, frágil, pequenino, às mãos e ao seio daquele homem e daquela mulher. Então Lucas vai beber dessa fonte e vai trazer ali então a narrativa de como, por exemplo, os pastores descrevem quando as legiões angélicas se aproximam deles e descrevem como estavam as esferas espirituais naquela noite. Vocês imaginam, gente? Quanto planejamento, quanto trabalho foi feito para que se concretizasse naquele momento a vinda de Jesus. Imaginemos só, 4 bilhões de anos de preparação da escola terrestre, da casa terrestre. Depois, mais milênios sem conta de preparação do entendimento humano, com os missionários, profetas enviados em todas as nações. Tudo, milênios de paciência, de trabalho silencioso, até que Jesus entendesse, é chegado o momento da minha descida. E mesmo para que ele viesse, quanto tempo ele não se preparou em termos de preparar-se para poder adentrar um corpo físico como ele o fez. Um Cristo, um Espírito puro, está novamente na matéria, por amor. Então, quanta coisa, quanto trabalho, quanto planejamento, quanto sentimento não convergia para aquele momento. Por isso dizem os anjos que as esferas espirituais estavam em júbilo, em alegria, todas as esferas, porque enfim ele se fazia um ser nascente, um ser ali encarnado na terra. E aqui a gente já tem uma primeira grande lição. Quando os anjos, ou a legião de anjos, de espíritos, se aproximam daqueles pastores simples, vejam só, não vão buscar os reis do mundo, vêm buscar os pastores, como a dizer que a primeira tarefa do cristianismo é a tarefa da condução de almas, da condução das ovelhas, isto é, educação, como a dizer que o primeiro chamado do cristianismo é o chamado aos educadores, aos que conduzem as ovelhas ao regaço do Pai, ao redil do Pai. Eles vêm dizer: eis que vos trago boas novas de grande alegria, porque vos nasceu hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor. Então a primeira palavra, a primeira revelação aí, podemos dizer, do Evangelho com o nascimento do Cristo é uma mensagem de
alegria. Alegria, boas novas de grande alegria. Como a dizer que a característica, o marco do cristão em tudo deve ser a alegria de viver. Mas não aquela alegria pautada só na euforia dos sentidos, que a criatura muitas vezes se exalta e logo depois comete excessos, equívocos e amarga aí as consequências da sua exaltação. Estamos falando aqui daquela alegria mais pura, aquela que nasce de uma consciência tranquila, edificada no dever, no compromisso com o bem e com a verdade. Aquela paz do Cristo que não nasce das facilidades exteriores, mas aquela que brota pura de um coração comprometido com o bem, apesar de todas as lutas. Essa é a alegria cristã, aquela que nasce do mais íntimo da alma, aquela que independe dos fatores exteriores, aquela que sabe encontrar, mesmo na tristeza, ou mesmo na dificuldade, um motivo para ser alegre. Como dizia Guimarães Rosa, um motivo para ser alegre ainda no meio da tristeza. Para ser ainda mais alegre no meio da alegria também. Essa é a alegria cristã. Porque muitas vezes, hoje, nós vamos pensar, diante do contexto difícil que nós temos, nós vamos ver nós, filiados às boas novas de alegria, presos aí à desesperança, ao pessimismo, à amargura. Como? Se nós somos chamados, primeiramente, às boas novas de alegria, como estarmos tristes? Se sabemos da mais feliz de todas as notícias, de que a vida prossegue sempre, de que o progresso é uma lei, de que a justiça divina se executa de modo perfeito, de que a misericórdia divina não abandona ninguém, de que o amor divino cuida e zela por cada destino. Como, então, cultivar a tristeza se conhecemos ou se temos essa informação de tanta alegria? É óbvio que teremos os momentos de tristeza que nos levam muitas vezes à introspecção e que são positivos. Na definição de Paulo, há a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo os homens. A tristeza segundo Deus, dirá ele, é boa. É aquele momento que você tem aí um abatimento, mas que te leva a meditar, a refletir, você amadurece com aquilo e logo volta a estar bem. O problema é a tristeza segundo os homens, aquela cultivada, aquela que vai sendo mantida, que vai aos poucos nos levando ao abatimento, à desesperança, ao pessimismo. Essa não. Essa não é a tristeza que nos edifica, que nos faz crescer. Só um minutinho, pessoal. Então, o primeiro marco da nossa vida cristã é a alegria de servir, a alegria de conhecer o Evangelho e de saber que, tendo essa informação em nós, tendo esse amparo em nós, por maiores que sejam as dificuldades, teremos como que vencer, teremos os recursos para superá-las e crescer. Então, se estamos vinculados à Boa Nova, é preciso que estejamos, pelo menos na maioria do tempo, alegres, felizes, confiantes. Assim como estamos filiados ao Consolador prometido, espera-se que estejamos, na maioria do tempo, consolados, confiantes. Porque de que adianta os trabalhadores do Consolador prometido desconsolados e os trabalhadores da Boa Nova de alegria tristes e deprimidos? Então, esse é o primeiro marco do cristão. Uma alegria bem diferente daquela proposta pelo mundo, sim, certamente, mas uma alegria que nasce do coração, da intimidade do nosso coração, o júbilo de conhecer o Cristo. Que alegria maior poderá existir do que essa, de conhecer o Evangelho. Essa é a grande novidade, que ainda é novidade para muitos de nós, porque ainda não foi vivida, ainda não foi efetivamente aplicada à nossa vida, porque às vezes ficamos tão sedentos aí de novas revelações, de novas informações do mundo espiritual, mas retomamos aqui o Chico, quando as pessoas chegavam perguntando para ele, que era talvez a maior antena psíquica que o mundo já viu, chegavam perguntando para ele, e aí Chico, qual a novidade? E ele então respondia simplesmente, a novidade, meu filho, a boa nova é o Evangelho, segue sendo o Evangelho, é a grande novidade para os corações, porque enquanto não for de fato a nossa pauta de vida, será para nós novidade, boas novas de grande alegria. Então esse é o primeiro marco, a primeira grande lição. Mas o mais interessante é o que eles vão dizer depois, e é justamente o versículo que Emmanuel vai comentar nessa mensagem que selecionei,
quando eles vão dizer assim no versículo 14 do capítulo 2 de Lucas: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então esse foi o enunciado dos anjos naquela noite marcante. Então Emmanuel vai selecionar esse versículo e as duas primeiras frases dele é que vão nortear aí a nossa reflexão nessa noite. Porque ele vai começar dizendo assim que esse anúncio dos anjos, ou da legião angélica ali, resumia todo o apostolado, toda a missão reservada ao Mestre nascente. Aquela frase, ou essa frase, esse conjunto de 3 expressões dos anjos, acrescenta Emmanuel, vai resumir em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Em outras palavras, Emmanuel está dizendo assim: nessas 3 frases pequeninas dos anjos naquela noite, está resumida toda a vida e a missão de Jesus e todo o programa do cristianismo. Todo o cristianismo se resume nessas 3 frases: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então eu fiquei pensando nisso. Olha que interessante. Emmanuel está dizendo que está tudo aqui. Então eu pensei comigo mesmo, né? Então vamos tentar entender o que ele está querendo dizer com isso. Por que está aqui resumida toda a vida de Jesus e todo o cristianismo? E a gente vai, na medida que vai refletindo sobre essa frase, percebendo que nós temos aí uma ordem. Nós temos um encadeamento de deveres fundamentais para o cristão. Porque Jesus, vamos dizer, é o arquétipo, é o modelo ideal ao qual todos nós cristãos seguimos, ou deveríamos seguir. Ele é o guia e o modelo para todos nós. Então ele abriu os caminhos e a sua vida deverá ser aquilo que nós estamos buscando, ou que deveremos buscar ao longo de nossas encarnações. Resumido na sua vida deve estar ali todo o programa do cristianismo. E a gente vai vendo o encadeamento, começando então pelo início, pelo primeiro. Glória a Deus nas alturas. A palavra glória, para nós espíritas principalmente, ela é muito mal compreendida às vezes. É uma palavra muito utilizada por outras denominações cristãs, mas não é uma palavra recorrente no meio espírita. A gente não vê assim um palestrante falar muitas vezes glória a Deus, né? Não é muito comum, a não ser que esteja lendo um versículo. Mas é uma palavra que tem um significado muito bonito, que a gente vai ver algo similar no Espiritismo, expressões correlatas, expressões semelhantes. Mas o que ele quer dizer, o que os anjos ali querem dizer com glória a Deus nas alturas? O que é glorificar a Deus? O que é dar glória a Deus? Em geral, a nossa visão se limita àquilo que é superficial. Glorificar a Deus é cantar hinos de louvor a Deus, é exaltar a Deus aqui, falar dele, falar dos seus atributos, falar do seu amor. Em geral, a gente limita a glorificação a algo verbal, muitas vezes bem distante daquilo que realmente a gente faz ou sente. Então, em geral, a gente limita essa expressão a uma superficialidade. Dar glória a Deus é cantar para Ele, é exaltá-lo, é falar dele. Mas é muito mais do que isso. Porque na visão espírita, a expressão ou entendimento que vai trazer o mesmo significado de glória ou de glorificar é o quê? Adorar a Deus. O que isso significa para nós, se a gente recorrer lá, questão 649 de O Livro dos Espíritos, em diante? Glorificar a Deus é pensar nele ou nos aproximarmos dele. Mas a gente pode ir mais além, quando Jesus, por exemplo, fala para a mulher samaritana, adorar a Deus em espírito e em verdade, é a meta de todos nós. O que isso significa? Exaltar ou glorificar a Deus e as suas leis na nossa própria vida. Fazer da nossa própria vida o hino de adoração a Deus, muitas vezes sem palavras. Fazer com que pela nossa vida as pessoas possam entender um pouquinho mais o que é o amor de Deus. Pela nossa vida, as pessoas possam entender um pouquinho mais o que é a sabedoria perfeita de Deus. Pela nossa vida,
as pessoas poderem entender um pouquinho mais o que é essa grandiosidade de Deus. Porque alguém aqui duvida que, olhando para uma vida de um Chico, a gente tem uma ideia um pouco melhor do que seja a grandeza de Deus? A grandeza e a perfeição das suas leis, do seu amor para conosco? Alguém aqui duvida que, olhando para uma vida de uma Madre Teresa, a gente não tem uma imagem melhor, embora ainda muito distante do que realmente Ele é, porque Ele é o infinito em tudo? Mas enfim, alguém duvida que, olhando para uma vida como aquela, a gente entenda um pouquinho melhor o que é a grandiosidade do nosso Pai? O que é o seu projeto de amor para nós? Olhando para um Luther King, para um Albert Schweitzer, olhando para esses grandes nomes que marcaram os tempos, sobretudo para o Cristo. Então, glorificar a Deus é muito mais do que simplesmente algo verbal. É colocar a nossa vida a serviço das suas leis, a serviço do seu amor, a serviço da verdade. É, em outras palavras, aquele primeiro mandamento que Jesus apresentou para nós, os cristãos. Que, na verdade, Ele não foi o primeiro a fazê-lo, Ele retoma lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas posses, ou, segundo a tradução, de todos os teus muitos. Quando Lucas vai trazer esse primeiro mandamento para o seu texto, ele vai mudar ele um pouquinho. Ele vai desdobrar aí a primeira dimensão, amar a Deus de todo o coração, em duas partes diferentes. Porque na visão dos hebreus, que está lá em Deuteronômio, o coração era ao mesmo tempo fonte do sentimento e da inteligência. O que, de certo modo, faz um certo sentido para nós, porque aprendemos com a doutrina espírita que a ideia nasce do sentimento. O sentimento inspira ou plasma a ideia, que gera as palavras e as ações. Então há um vínculo aí. Mas Lucas escrevia para gregos, majoritariamente. Então ele divide e põe em 4. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as tuas posses. Esse é o primeiro e mais fundamental do dever cristão. O mais fundamental do dever de todos nós que nos dispomos a seguir a Jesus. E o que isso representa? Vamos, cada um deles, cada uma das dimensões. Amar a Deus de todo o coração. Colocar os nossos sentimentos em harmonia com o Criador. Ou colocar os nossos sentimentos a serviço do bem e do amor. Então essa é a primeira dimensão do nosso dever fundamental para com Deus. Sentimento a serviço do Criador. E aí a gente passa para o segundo. Amar a Deus com todo o nosso entendimento. Colocar a nossa inteligência, todo o nosso conhecimento a serviço de Deus, das suas leis de amor e de bondade. A segunda dimensão fundamental. A terceira dimensão, amar a Deus com toda a nossa alma. Aqui a gente precisa recorrer um pouco ao entendimento dos rabinos. Para eles, a espiritualidade só era real se ela era convertida em fatos concretos. Então eu só realmente poderia me dizer, pelo menos em teoria, né? Embora muitos não o fizessem, alguns dos fariseus, mas eu só poderia dizer que realmente adorava a Deus se a minha adoração não ficasse apenas no campo das palavras e das ideias, se ela se convertesse em ações concretas. Então isso para eles era adorar a Deus de toda a tua alma. Sabe a historinha parábola do bom samaritano? O levita passa direto, o sacerdote passa direto. Ou seja, eles não amaram a Deus de toda a sua alma ali. É o que Jesus estava dizendo. Porém, o bom samaritano o fez. Embora herético, converteu a sua espiritualidade em ação concreta, ajudou o homem. Então ele adorou, amou a Deus de toda a sua alma. Traduziu aquilo em atos. Então essa é a terceira dimensão do primeiro mandamento. Colocar todas as nossas ações, as nossas mãos a serviço do Criador e das suas leis. E por fim chegamos à última. Amar a Deus de todos os seus muitos. Em algumas traduções, de todas as suas posses. Colocar tudo o que recebemos de empréstimo divino a serviço do bem, do amor, das leis divinas. Então essas são as 4 dimensões do primeiro mandamento. Isso é glorificar a Deus nas alturas
geográficas? Não, nas alturas do ideal, nas alturas do sentimento, nas alturas da inteligência. O que há de mais elevado em nós, colocar isso a serviço do bem das leis divinas. Isso é o primeiro mandamento, o mais fundamental. Colocar ou tomar Deus como realmente a causa primeira de tudo aquilo que a gente faz. Agradecê-lo por tudo aquilo que a gente é, por tudo aquilo que a gente tem e pode fazer, porque tudo procede dele. Não por acaso, se a gente vai no Livro dos Espíritos, terceira parte, leis morais, qual é a primeira das leis morais? Lei de adoração. A primeira. Está nos dizendo alguma coisa. Ela é que abre espaço para todas as outras. Se eu não tiver essa comunhão, essa intimidade com Deus em primeira instância, tudo mais vai estar contaminado, excessivamente contaminado pelo meu ego e pela minha ignorância. Mas quando eu me conecto a Deus, a minha ação se aperfeiçoa. Por isso é o primeiro dever. Então, se o primeiro ponto aí é dever para com Deus, qual é o segundo? Paz na terra. E aqui damos a nossa visão a respeito dessa fala. Então, se a primeira dimensão de todos nós é o dever para com Deus, a segunda é o dever para comigo mesmo ou para com o próximo? Qual vem antes? Porque se eu não tiver para comigo mesmo, o que eu vou dar para com o próximo? Se eu não tiver paz em mim mesmo, que paz eu vou transmitir ao próximo? Se eu não tiver amor por mim mesmo, que amor eu vou transmitir ao próximo? Então a segunda dimensão terá de ser para comigo mesmo. Primeiro o dever com Deus, depois o dever para comigo. Para com a minha elevação, para com a minha pacificação, para com o meu crescimento, para que, crescendo, eu possa amparar o próximo. Então, paz na terra, o dever de cada um de nós de pacificarmos a nós mesmos, a começar pela terra de nós mesmos. Porque se eu não começar pela terra de mim mesmo, que paz eu vou poder fornecer ao meu lar? Que paz eu vou poder fornecer à comunidade onde estou inserido? Que paz eu vou poder fornecer à cidade onde fui plantado por Deus? Que paz eu vou poder levar à nação em que nasci? Então, uma paz que começa pela terra de mim mesmo, para que depois se expanda para a terra do meu lar, depois para a terra do meu trabalho, para a terra da minha casa espírita, para a terra da minha cidade, para a terra da minha nação, quiçá para a terra, com T maiúsculo. Porque só assim, se não formos capazes de cultivar a paz em nós, não seremos capazes de cultivá-la entre quatro paredes num lar. E se não formos capazes de cultivar a paz entre quatro paredes num lar, entre 3, 4, 5, 6 criaturas, como vamos aguardar a paz entre as nações? Então, o segundo imperativo fundamental, paz na terra, de mim mesmo. Paz do meu país interior. Como disse Gamaliel para Paulo depois da sua conversão, adaptarmos ao Evangelho é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então, enquanto o meu país interior não estiver em paz, enquanto eu não reinar nesse país interior, ou as leis divinas não reinarem aqui, isso é o reino de Deus, paz nenhuma poderei exportar para os outros países. Não posso ser pacificador sem antes ser pacífico. Por isso, bem-aventurados os pacíficos vêm antes de bem-aventurados os pacificadores, porque uma é condição para a outra. Eu só posso dar o que eu já tenho. Então esse é o segundo dever fundamental de nós para com nós mesmos. O maior exercício de alto amor que poderá existir é o quê? Zelar pela minha evolução, pela minha libertação da ignorância, pela minha libertação das paixões. Disciplinar-me. Isso é amar-se. Não é fazer o que eu quero sempre. Isso muitas vezes é manter a viciação. Atender a todos os meus caprichos e desejos não é auto-amor. Isso muitas vezes, na verdade, é um ato de desamor, porque atendendo isso eu vou criar inúmeras dores para mim na caminhada. Agora, disciplinar-me, conhecer-me, trabalhar-me, elevar-me, isso é auto-amor. Isso é paz na terra, começando de mim mesmo. Então essa é a segunda característica aí do resumo do cristianismo que os anjos ali apresentam. Primeiro o dever com Deus, depois o dever para comigo e então, boa vontade para com os homens. O dever para com o próximo. Porque tendo trabalhado em mim o amor, a paz, a humildade, eu poderei
contribuir para com a elevação do meu semelhante. Eu terei algo agora a dar. Eu terei maior compreensão das suas dores, porque me conheço. Terei mais indulgência para com as suas dificuldades, porque conheço a mim. Então, só depois eu posso abrir-me para essa dimensão do auxílio ao próximo. E por que eles usam boa vontade? Porque é justamente isso que a gente precisa ter para com o ser humano. Porque das criaturas que vivem na Terra, só uma criatura que se afasta das leis divinas e causa toda a problemática. Os animais não fazem, não geram problema, as plantas não, estão todos dentro, perfeitamente harmonizados com as leis divinas. Só uma criatura na Terra consegue ou pode, porque já recebeu esse dom de Deus ainda não trabalhado, que é o arbítrio. É o ser humano. É o grande causador dos males terrestres. Só que muitas vezes nós, vendo os equívocos que ainda cometemos enquanto humanidade, muitas vezes nos deixamos cair aí pela vala, né? Ou vamos caindo para a vala da desesperança, de perder a fé na humanidade, de achar que o ser humano não tem mais jeito, de que a humanidade está perdida. A gente vê muitos corações aí. Às vezes até corações cristãos, com todo o conhecimento, acham que a humanidade mesmo não tem mais jeito. Mas o nosso papel enquanto cristãos não é ficar apontando ou colocando o dedo nas feridas ou apenas apontando os problemas, as dificuldades. O nosso papel é, sobretudo, alimentar os germens de virtudes e de potenciais que todo ser humano tem. Porque a gente não pode se fixar no que nós somos agora, ainda muito distantes do que podemos ser. Nós temos de nos fixar no que é um Chico Xavier, por exemplo, no que é uma Madre Teresa. Isso é o que a humanidade pode ser, e veja quanto a humanidade pode produzir no bem. O quanto um coração humano realmente entregue o amor pode gerar de frutos. Isso é a humanidade. Então a nossa postura é sobretudo de boa vontade, não de julgamentos, não de pessimismo, mas sim de vamos alimentar o que há de bom, vamos investir no que há de bom. Como diz Emmanuel, perante qualquer criatura que cruze o nosso caminho, o nosso papel é alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então essa é a nossa postura. Diante de cada pessoa que cruza o nosso caminho, alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida vai converter o mal que há nela ainda em detritos e o Senhor fará o resto. Então esse é o nosso papel, boa vontade. Porque Jesus não desceria das esferas onde habita para a terra se não tivesse confiança na humanidade. Se não confiasse no potencial de cada um de nós em fazer e em realizar. Como diz o evangelista João, ele bem sabia o que havia nos homens, mas veio mesmo assim. Porque ele sabia que o que há de imperfeição em nós é transitório, mas o que há de virtude potencial só vai melhorar, porque é eterno. Só o bem é forte o suficiente para permanecer na eternidade. O mal não tem essa força. A imperfeição, a limitação, não tem essa força. Então essa é a terceira característica dos deveres fundamentais do cristão. Resumindo os três: dever para com Deus, dever para consigo, dever para com o próximo. Aí está resumido o cristianismo. O primeiro dever para com Deus é o que Jesus vai nos trazer depois do primeiro mandamento. Ama a Deus de todo o teu coração, entendimento, alma e posses. Os outros dois, o dever para comigo mesmo e o dever para com o próximo, ele resume em outro mandamento: ama ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro a mim mesmo, depois o próximo. Ou eu balizo o que eu dou para o próximo por aquilo que tenho dado a mim. Então, de fato, como os Espíritos, como Emmanuel nos diz, aí está resumido o cristianismo. O Natal, naquela fala simples ali, já está condensado todo aquele que é o programa que compete a cada um de nós exercitar ao longo de nossa jornada aqui na Terra. Então, refletir sobre o Natal é refletir sobre, novamente, esses fundamentos do compromisso que assumimos com Jesus. Porque tenhamos a certeza, todos que aqui estamos, assumimos compromissos com Ele. Nos propomos a estar novamente aqui na matéria, trabalhando com Ele, por Ele, para Ele. E se aqui estamos novamente, nos aproximando dessa data, fazer ou rememorar essa reflexão
é importantíssimo para que, de fato, agora Jesus possa estar não apenas no nosso pensamento, não apenas em nossa lembrança, mas em nós, vivendo e agindo através das nossas mãos, através do nosso coração. Porque nessa mesma mensagem, Emmanuel vai nos dizer, ali naquela manjedoura, o Cristo era o símbolo do Pai na terra. Ele era e é para nós a nossa ponte mais direta para com Deus. Porque para nós, criaturas ainda muito distantes de compreender a grandiosidade do absoluto, que é nosso Pai, é Jesus o melhor espelho a refletir para Ele, para nós, os seus atributos. Como vai dizer resumidamente para nós o apóstolo Paulo, Ele é a imagem do Deus invisível. Não é que Paulo esteja chamando-o de Deus, mas é que nele nós conseguimos ver melhor a imagem do Pai, que para nós ainda é invisível. Não apenas no sentido da visão, mas dos nossos sentidos. Porque, como os Espíritos também vão nos dizer no Livro dos Espíritos, falta-nos ainda um sentido que no futuro nos permitirá vê-lo e compreendê-lo. Enquanto não o podemos, Jesus é para nós essa imagem. Então, se Jesus era, naquela manjedoura, a imagem do Pai na terra, o cristão é no mundo a imagem do Cristo. É convidado a ser no mundo uma página onde as pessoas poderão ler o Evangelho, onde as pessoas poderão vibrar com o Evangelho, onde as pessoas poderão perceber que uma vida pautada pelos valores do Evangelho é aquela vida marcada pela alegria de viver, aquela vida que tem sabor. Em especial na atualidade em que um sem número de corações perdem o sabor da vida, perdem a alegria de viver e tomam a porta falsa e ilusória da aniquilação da própria vida, aguardando ou acreditando que com isso fugirão aos sofrimentos e às dores. Nós somos chamados como nunca a sermos o sal da terra, a luz do mundo. Ser sal da terra no sentido de dar sabor primeiro à nossa vida, para que então possamos dar sabor às vidas que partiram da nossa. Sabe aquela pessoa que chega e muda o ambiente? Sabe aquela pessoa que nós sentimos falta de estar com ela? Isso é a pessoa que é sal da terra. Nós somos convidados a ser sal da terra, como me disse uma certa vez um espírito e nunca mais esqueci. Nós somos convidados a ser sal da terra também no sentido de darmos sede às outras pessoas. Não só saciar, mas também, por vezes, dar sede. Que sede? A sede de conhecer mais. A sede de entender quem é esse Cristo que transforma tanto assim uma vida. Que vida foi essa, ou que ser humano, ou que ser foi esse, que consegue 2000 anos depois fazer num caminho, num destino ou num coração tamanha modificação? Então a gente é convidado a ser, pela nossa vida, aqueles que dão também sede. A sede de conhecer, a sede de viver, a sede de sentir esse amor que nos preenche, esse amor que nos acalma, esse amor que nos impulsiona. Também recorrendo novamente à fala do apóstolo Paulo, o amor do Cristo que nos constrange. Esse amor que nos faz, ao mesmo tempo, nos sentirmos tão pequeninos, mas ao mesmo tempo tão grandes, porque somos dignos de receber esse amor. Esse amor zela por nós, não importa o quanto tenhamos descido, esse amor segue nos amando incondicionalmente. Isso é ser sal da terra. É ser, no ambiente que você foi inserido pela vida e por Deus, aquele que, ao contato com as pessoas, faz a diferença, dá sabor. Porque se aqueles que fomos convidados a ser sal, nos tornamos insípidos, para que mais serve o sal senão para ser pisado? Porque boa parte do descrédito que hoje a religião, de uma maneira geral, recebe é porque aqueles seguidores de um caminho espiritual religioso que deveriam ser sal têm sido insípidos. E por isso o sal ou a religiosidade tem sido tão menosprezada. Porque as pessoas veem uma mensagem muito bonita, mas vidas completamente incoerentes com a mensagem. E pensam, mas que sal é esse? Não serve para nada. Mas é possível, desde já, mudar. E esse é o grande convite do Natal. A partir de agora, sermos sal.
Se, como diz Padre Antônio Vieira, num de seus mais belos sermões, se há tanta corrupção no mundo, com tantos aqueles que deveriam ter a função de ser sal e, portanto, preservar da corrupção, onde estará o problema? Será que está no mundo ou naqueles que tinham a tarefa de ser sal e não estão sendo sal? Porque essa é outra tarefa do sal, evitar a corrupção em todos os sentidos, mas muitas vezes é mesmo o sal que está ali insípido, sem fazer a função que deveria ter. Então é com isso que a gente reflete a respeito do Natal, para resgatarmos o nosso compromisso com Jesus, para renovarmos os nossos votos com Ele, para nos lembrarmos que em vão novos dias virão, novos anos virão, se a nossa criatura não se dispuser a ser nova, em vão o tempo se abrirá para nós, repleto de oportunidades, repleto de circunstâncias que nos permitiriam o crescimento. Mas cegos que estamos, iludidos pela efemeridade do mundo, perdemos a oportunidade de crescer e de sermos onde estamos inseridos o sal. Então meditemos sobre esses 3 deveres fundamentais, essa pequenina frase que serve para nós aí quase que, usando aí uma expressão de alguns de nossos irmãos, um mantra que nos ajuda a fixar na mente os nossos 3 compromissos existenciais, com Deus, conosco e com o próximo. Norteando a nossa vida por essas três pequeninas premissas, estejamos certos de que o Natal em nossas vidas será muito mais do que uma data, será muito mais do que uma lembrança, mas será a presença viva de Jesus. Porque nesses dias, mais do que presentes, precisamos mesmo da presença, principalmente do homenageado, em nossas ceias, em nossos corações e em nossos lares. Que Ele possa adentrar conosco, partilhar da nossa ceia, conviver com a nossa família, não mais como visitante, mas enfim agora como morador, não só para o hoje, não só para uma data, mas para toda a eternidade. Jesus, no Apocalipse, encerrando o Evangelho, nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eis que no Natal Jesus está à porta de todos os lares, batendo. Àqueles que ouvirem, benditos serão, felizes serão, porque Jesus entrará e ceará com eles, não por um dia, mas pela eternidade afora. Que Jesus nos abençoe a todos e um Feliz Natal com o Cristo para todos nós.